logísticos! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Bia Rodrigues de Carvalho e eu sou a idealizadora da Comunidade Logísticos Oficial, que é a maior comunidade a reunir profissionais de logística da América Latina, com mais de 178 mil inscritos. E se você ainda não faz parte, é muito fácil você fazer parte. É só acessar www.logisticosoficial.com. Vou deixar aqui para vocês conseguirem visualizar. E lá no nosso site vai ter uma opção de você colocar o seu nome, seu número de WhatsApp e o seu e-mail. E a partir desse momento que você se inscreve, você já fica fazendo parte da maior comunidade, da comunidade que mais cresce de profissionais de logística da América Latina. E aí você vai receber conteúdos exclusivos e inéditos, e além de concorrer a promoções, cursos gratuitos e muitas outras novidades de tudo que acontece na nossa área de logística e supply chain management. E no vídeo de hoje eu venho trazer cinco coisas que todo logístico precisa ser ou ter para ter sucesso trabalhando com logística na nossa área de logística. Então fiquem ligados, porque eu vou destrinchar um pouquinho dessas 5 coisas, segredinho, que eu não tirei de nenhum livro, tirei da minha própria experiência profissional e pelas coisas que eu vejo que é um diferencial no nosso mercado de logística. Bom, então a primeira coisa que todo profissional de logística precisa saber para se dar bem na área de logística é saber o que é logística, né? Conhecer o real potencial da logística. Tem muitos profissionais que acham que logística é só movimentar e armazenar, é só trabalhar na operação, ou é só trabalhar no dia a dia ali freneticamente. E logística, gente, não é só questões operacionais. Logística não é só transportar definitivamente, logística não é só armazenar, logística não é só lá ficar fazendo inventário. Logística é muito mais do que isso. Logística, eu costumo dizer, que é tudo e está em tudo, porque nós fazemos logística desde o momento que nós acordamos até o momento que nós vamos dormir. E todas as empresas e, consequentemente, toda a sociedade precisa de logística para sobreviver, porque, afinal de contas, a gente precisa comer, a gente precisa se vestir, a gente precisa beber para continuar vivendo e tendo perenidade. E a logística é muito importante em todo esse processo dentro da cadeia de valor. Então, a próxima vez que alguém te perguntar o que é logística, não responda que é só a arte de transportar e armazenar. Responda e saiba principalmente que logística é tudo e está em tudo, e ela é parte crucial, fundamental e importante para que todos nós, eu, você, todo mundo, possa sobreviver nesse mundo. Então essa é a minha primeira dica: entenda definitivamente o que é logística e qual o potencial dela. E a minha segunda dica, segunda coisa que todo profissional precisa ter é: tenha visão de mercado. Repetindo, tenha visão de mercado. Porque, gente, não adianta nada você ter muita experiência de como é que funciona os processos logísticos ali na empresa que você trabalha. Porque não adianta nada você só conhecer um pouquinho de logística ali no seu estado. Porque não adianta nada você ter uma visão limitada de como funciona a logística de determinada empresa, de determinado segmento, ou de determinada coisa ali, ou de determinada situação no seu estado. A gente tem que ter, o profissional de logística tem que ter cada vez mais uma visão de mercado muito abrangente. Por isso é importante que você saia do seu estado, por isso é importante que você saia do país, saia do nosso Brasil, né? É importante que você não fique olhando apenas para o seu umbigo, que você tenha acesso a outros mercados para entender
como que a logística atua em várias frentes, em vários segmentos de empresa, em vários setores da economia e até mesmo como a logística funciona em cada estado, em cada região e em cada país. Então a segunda dica que eu sempre dou e que eu sempre falo é que todo logístico ou logística precisa ter visão de mercado. Quando a gente tem visão de mercado, as nossas oportunidades aumentam, a gente para de olhar para o nosso umbigo e começa a explorar outras oportunidades, começa a ter acesso a outras coisas que acontecem além do nosso mundinho. A terceira coisa que todo profissional de logística, que todo logístico precisa entender, manjar, absorver muito é custo logístico. Então, logístico que não sabe quanto que é o custo logístico de um determinado segmento da economia na área de transporte, tá defasado. Logístico que não sabe qual é o custo logístico de armazenagem de um segmento, por exemplo, indústria de alimentos, tá defasado. Logístico que não sabe quanto que é o custo logístico aqui no nosso país, aqui no nosso Brasil, está defasado. Logístico que não tem a menor noção de como conseguir visualizar os principais custos logísticos dentro de uma operação, dentro de uma empresa, dentro de um negócio, que são vários, e também logístico que não entende como fazer essa composição de custo logístico Brasil ou de custo logístico Estados Unidos, Europa, Ásia, África, acaba ficando para trás. Então, todo logístico precisa ter uma boa base sobre custos logísticos, precisa ter de cor isso daí para conseguir ter parâmetro de benchmark, para conseguir ter parâmetro de desenvolver projetos, alternativas, situações que venham a minimizar esses custos para a empresa que você trabalha ou para a sociedade que você vive. Então, entenda bastante de custos logísticos. Essa era a minha terceira dica. Se você tem dúvidas em relação a custos logísticos, aqui no canal do Logísticos Oficial, no site, no YouTube, no Instagram, tem vários vídeos gratuitos que eu fiz falando só sobre custos logísticos. A minha quarta dica é: entenda um pouquinho de cada segmento de empresa, entenda um pouquinho de cada área fundamental dentro da empresa. O que eu quero dizer com isso é que todo profissional que tem sucesso na carreira de logística tem uma visão e tem um conhecimento, buscou um conhecimento de tentar entender aí um pouquinho de cada segmento da economia, entender um pouquinho de indústria, entender um pouquinho de atacadistas, entender um pouquinho de empresas de varejo, entender um pouquinho de e-commerce, de marketplace, a diferença de um de outro, entender um pouquinho sobre franchise, entender um pouquinho sobre agronegócios, entender um pouquinho sobre operadores logísticos e transportadoras, entender um pouquinho sobre importadores, ou seja, entenda um pouquinho de cada segmento e cada setor, ou então os principais segmentos da economia, alimento, químico, têxtil, enfim. Tente entender, porque isso faz toda a diferença de você conseguir ter uma visão de cada setor e com isso ter mais bagagem para conseguir ou reduzir custos, ou ajudar na redução de custos, ou trazer mais receita para dentro dessas empresas que variam de setor para setor. Cada setor tem uma particularidade. Então, a minha quarta dica é: entenda um pouco de cada segmento, de cada setor da nossa economia e, de preferência, busque também entender os segmentos e os setores de outras economias de outros países. Essa junção de competências, essa junção de visão desses conhecimentos de mercado faz toda a diferença para você no dia a dia conseguir desempenhar um papel muito melhor, muito mais assertivo e que dê muito mais resultado.
quando a gente tem um benchmark muito grande ou quando a gente tem um histórico de conhecimento muito grande de vários setores, você consegue desempenhar o seu papel de logístico de uma maneira muito mais fácil. Então essa é a minha quarta dica para vocês. E a minha quinta dica, number 5, é: entenda das principais ferramentas de tecnologia da nossa área de logística. Todo logístico precisa manjar muito de Excel. O Excel é uma poderosa ferramenta que nós podemos utilizar para fazer várias análises, vários cálculos, várias simulações dentro da nossa área de logística. E também todo profissional de logística tem que entender o que é um WMS, o que é um RP e como eles se integram dentro da nossa logística, dentro das empresas, de cada segmento, de vários segmentos, entender o que é um TMS, entender o que é um CRM, entender de TMS, entender das ferramentas de rastreamento, de roteirização, todas essas tecnologias que estão impactando para o crescimento direto e indireto de várias organizações no mundo inteiro, tem total relacionamento, total correlação com a nossa área de logística. Então você aí, logístico, precisa entender como é que funciona, qual que é o impacto dessas tecnologias, entender principalmente o básico do que faz cada tecnologia que eu acabei de descrever. Excel eu sempre falo que é uma obrigação de todo e qualquer profissional, principalmente na área de logística, e as outras soluções de tecnologia, e principalmente as que vêm surgindo, né, tecnologias de voice speak, tecnologias de realidade virtual, de realidade aumentada, de inventário, elas são importantes para que você não mosque, né, para que você não fique defasado aí nas melhores práticas que podem ajudar todos os logísticos, nós profissionais, a desempenhar o nosso papel de logístico, que é ajudar as empresas e as organizações e todo o sistema a reduzir custo e, obviamente, a trazer receita. De novo, dinheiro para dentro do nosso bolso e para as organizações que eventualmente ou você trabalha ou que você presta algum tipo de serviço. Então essa é a minha quinta dica que todo profissional de logística precisa manjar, entender, incorporar e botar em prática. E se você gostou dessas 5 dicas, dessas 5 coisas que todo profissional de logística precisa ter, manjar, incorporar mesmo, buscar para se aperfeiçoar, eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas nos grupos de faculdades, se inscreva no nosso canal do YouTube aqui e toda vez que a gente grava um vídeo você vai ser o primeiro a receber. E não se esqueçam de se inscrever também no nosso site e fazer parte da nossa comunidade Logísticos Oficiais. Espero que esse vídeo possa fazer algum sentido para vocês e espero também que ele ajude você aí no seu direcionamento de carreira e que você tenha muito mais sucesso. Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima!